Que a graça de Jesus nos guie. Preparados? Fé, esperança, amor. Fortalecer o corpo de Cristo é nosso propósito. Atos Podcast. Já iremos começar. Segura aí, que é bênção. Graça e paz a todos. Boa noite. Agradeço a vocês a companhia. Nesse momento estamos iniciando mais um Atos Podcast aqui direto do estúdio Brave, pelo canal da Brave Hits. Hoje vamos estar falando a respeito do adultério da graça. Aquilo que vem sendo misturado, confundido com graça e que não é aquilo que Cristo fez para que nós vivamos hoje. Hoje vamos estar aqui com o pastor Chilton, mais uma vez aqui nos estúdios. Agradeço pela presença. Amém, meu senhor. E é um canal que a gente está tentando trabalhar para que o corpo de Cristo seja fortalecido, de acordo com o que Paulo disse, né, em Efésios, os 5 dons, trabalhando para que o corpo de Cristo possa executar aquilo que Cristo fez e desempenhar realmente a tarefa que foi proposta. Amém. Pastor, bem-vindo mais uma vez, graça e paz. Obrigado, Flávio, obrigado, querido. Olá, queridos, graça e paz, boa noite para você, tudo bem? Sempre para mim é um prazer estar aqui compartilhando das verdades da palavra, podermos ter esse tempo mesmo de comunhão, de conhecimento, de aprendizado da palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele é o nosso professor e ele é aquele que está mais interessado em nos ensinar nessa noite, para que possamos aprender sobre esse assunto tão precioso, tão valioso para nós e que trazendo luz para nós, para que nós não possamos estar andando no escuro, né, tateando em coisas que não nos cabe mais, mas que possamos ser esclarecidos para vivermos como Deus deseja. Amém. Então, também não posso deixar de falar do milagre, né, que aconteceu aqui, da recuperação desse espaço aqui em poucos dias, para que hoje fosse possível estar nesse momento desempenhando isso, para que o corpo de Cristo fosse beneficiado. Então, a gente estava conversando, pastor, eu até falei com o senhor a respeito do texto de Gálatas, que ele detalha claramente assim isso que a gente propôs por tema, que é essa mistura. Paulo mostra que os Gálatas começaram a misturar coisas, inserir coisas, veio os judeus querendo colocar coisas em cima da graça, do que Cristo fez. E Paulo começa o versículo logo dizendo: ô Gálatas insensatos, no nordestinês, ô bando de doido, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Então ele já chega logo chamando a atenção, porque o negócio está sério. Isso. Ele vem mostrando que não é bem isso que está sendo imposto por verdade, que é a obra de Cristo. E assim como esse texto mostra, no dia a dia nós vemos muita misturada, muita coisa, povo fazendo se benzendo com água do Rio Jordão, fazendo voto não sei de quê, querendo ser nazireu, querendo ser um monte de coisa, só que a gente precisa entender a realidade que foi proposta em Cristo, né? Exatamente. É interessante, né? Porque quando a gente olha para essas coisas, aleluia, quando a gente olha para essas coisas, a gente começa a entender que de alguma forma, mesmo andando no erro, as pessoas querem agradar a Deus. Isso. Mesmo estando andando no erro, né? E, de fato, deixando bem claro para você que está nos assistindo aqui essa noite, nosso propósito aqui não é ditar regras, nosso propósito aqui não é impor uma doutrina, nosso propósito aqui não é criticar, né, pessoas que possam fazer isso ou possam fazer aquilo, mas o nosso propósito aqui é ir para a palavra e esclarecer o que a Bíblia diz com relação à forma pela qual nós devemos viver na aliança a qual nós fazemos parte hoje em Cristo, né? Isso vai trazer luz para nós. Então, se você ouvir aqui, assistindo, né, e perceber algo, eita rapaz, isso aqui está fora, fulano faz isso, eu faço isso, queridos, luz está chegando, justamente para que nós juntos possamos aprender e vivermos a vontade de Deus, para que nós possamos praticar aquilo que Deus espera de nós, né? Esse texto de Gálatas capítulo 3 é bem interessante, porque ele diz, olha, quem vos fascinou a vós outros, né? Quem levou vocês a andarem
dessa forma. Aí ele diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha que coisa interessante. Então, dá a entender que os irmãos na Galácia, eles nasceram de novo, por meio do ministério de Paulo. Eles começaram a ser instruídos pela vida de Paulo. E agora, a Bíblia diz que alguém fascinou eles com um ensinamento contrário àquilo que Paulo estava trazendo. E é interessante porque, diante da realidade que nós vivemos hoje, nós temos tanto acesso a tantas informações hoje. E começa misturando né? as coisas. E aí, daqui a pouco, a gente está lá, recebe a palavra verdadeira, somos salvos, mas daqui a pouco a gente começa a dar ouvidos a alguma coisa aqui, outra coisa ali, e começamos a ser fascinados, né? O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que uma das características dos últimos dias é que o espírito de engano, ele estará operando de uma maneira muito forte na igreja, né? Então, alguém pode começar tão bem, mas como ele diz aqui já no versículo 1 do capítulo 3, ser fascinado, né? Aí ele disse: vocês começaram no Espírito Santo, no versículo 3, mas agora vocês estão se aperfeiçoando na carne? Amém? Olha que coisa interessante. Então isso significa que nós podemos começar bem, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser fascinados, enganados, né? Um dos significados da palavra engano, quando Paulo escreve lá para Timóteo, é ser enredado, é você ser envolvido por aquilo, né? Por aquele ensinamento errado, de uma maneira tão grande que você acaba se afastando do verdadeiro evangelho, como Paulo diz escrevendo para Coríntios, da simplicidade do evangelho, né? Já aqui no capítulo 1, ele diz: olha, me admira que vocês passem depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui no capítulo 1, no versículo 6, ele fala isso. Aí ele diz, no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquilo que temos pregado, seja amaldiçoado. Então, nós precisamos estar atentos, queridos, para não sermos enganados, para não sermos fascinados e para que não possamos ser conduzidos debaixo do engano. Porque, queridos, é muito... sabe, Flávio? É muito... Deixa eu encontrar uma palavra aqui certa. É muito atrativo para a nossa carne, né? A gente veio de uma realidade natural onde tudo é muito difícil para ser conquistado. Até então, pela região, né, que a gente vive também. Pela região que a gente vive, pelo país, né, pela realidade social do país. Então, para muitas pessoas existe uma mentalidade, uma crença limitante de que tudo é muito difícil. E de fato nós temos que nos esforçar, né, para viver a nossa vida, para trabalharmos, para conquistarmos coisas. Isso não é errado. Mas essa cultura, ela é tão impregnada na mente, né, na sociedade de uma forma geral, que depois que essa pessoa nasce de novo, entrega a vida a Jesus, e aí agora, para ela, a mente dela não consegue entender, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, para desfrutar, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas a mente dela não consegue entender o que foi que a graça fez por nós e em que condição ela nos colocou agora em Jesus. Então é confortável ou é chamativo, né? Chama a atenção da nossa carne e da nossa mentalidade não renovada o entendimento que agora a gente precisa continuar fazendo alguma coisa para ver se Deus nos ouve. Que nós precisamos continuar pagando um preço. Claro, existe um preço que temos que pagar, irmãos, que é dominar a nossa carne, que é andar no Espírito, né? Mas isso é uma liberdade que foi dada para nós, né? Mas é confortável para a carne e para a nossa alma associar que para Deus me ouvir e Ele fazer alguma coisa em meu favor, eu preciso cumprir algumas ordenanças, eu preciso cumprir algumas coisas para poder Deus, né, meio que se comover e agir em meu favor. Porque a mente da gente, ela não consegue, sem ser renovada pela palavra, entender o que é essa graça, né? Eu certa vez ouvi um exemplo, e eu não lembro se foi do Tony Cook ou se foi de um outro autor, mas ele deu um exemplo bem interessante. Ele disse assim: olha, imagina que
você já assistiu aquele desenho Denis o Pimentinha? E aí no desenho do Denis o Pimentinha, o Denis e o amigo dele lá, que eu esqueci como é o nome dele, ele sempre fazia, né, muitas coisas erradas com o senhor Wilson e com a sua esposa. Né? Então ele estava sempre aprontando, né? Ele era aquele garoto lá que fazia muita confusão, né? E machucava, enfim. E aí, um belo dia, a senhora Wilson, esposa do senhor Wilson, faz lá biscoitos bem gostosos, né? E chama os meninos e presenteia aqueles meninos com aqueles biscoitos, né? E dá aqueles biscoitos para eles. E aí, quando eles saem da casa do senhor Wilson, o amigo lá do Denis diz para ele, né? Rapaz, eu não estou entendendo. A gente só faz coisas para que elas... né? Coisas ruins, né? A gente bagunça, faz um monte de coisa aqui com eles. E ainda assim, ela nos dá o biscoito. E aí o Denis vira para ele assim, olha, eu esqueci o nome do menino lá, mas assim, olha... É Juca, parece. Eu não sei é se Juca, é Juca. Né? Pronto. Mas aí ele vira lá pro amigo e diz assim, olha, esses biscoitos não é porque nós somos bons. Ela não nos deu porque nós somos bons, mas ela nos deu porque ela é boa. Então, se a gente pudesse resumir aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, né, e como Efésios capítulo 2 nos diz, que a graça de Deus é que nós hoje somos salvos por causa da graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque não somos salvos por meio de obras, né? E aí a graça é justamente isso, essa bondade de Deus que nos alcançou quando nós não merecíamos, de uma forma ilimitada, mas de uma forma da gente, né? plena, completa, ilimitada, não porque fizemos alguma coisa, mas porque Jesus fez por nós. Né? E agora, quando nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, essa graça, como Paulo diz, escrevendo para Tito, no capítulo 2, versículo 11, essa graça se manifesta salvadora a todos os homens. Então nós somos agora salvos por meio dessa graça, quando cremos naquilo que ele fez, né? Somos salvos por causa da graça, por meio da fé, e agora nós temos direito a desfrutar de uma vida completamente diferente, onde agora nós não precisamos fazer algo para sermos aceitos por Deus. Nós já fomos em Jesus. Não tem a ver com o nosso merecimento, não tem a ver com aquilo que eu fiz, não tem a ver com a minha bondade. Eu sou curado não porque eu merecia, eu sou curado porque Jesus mereceu. Né? Eu sou próspero não porque eu fiz alguma coisa para merecer isso, mas porque Jesus fez. E quando ele se torna maldito naquela cruz, né? Como Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, que a maldição da lei, né, foi mudada essa condição em nós por causa da obra redentora de Cristo. Né? E ele se torna maldição em nosso lugar, ele assume a nossa condição. E aí agora eu sou suprido, abençoado, sarado, posso todas as coisas. Muda a realidade, né? Fui justificado, né? Como 2 Coríntios 5, 21 diz, nos tornamos justiça de Deus, não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Jesus fez. E quando eu creio nisso, essa graça nos alcança e nós nascemos de novo. Então agora nós não precisamos fazer algo no sentido de obras para sermos salvos. Não precisamos guardar preceitos de uma aliança inferior, né? O próprio Paulo, aqui em Gálatas, no capítulo 5, no capítulo 4, perdão, a partir do versículo 21 até o 31, ele faz uma comparação, né, entre Ismael, filho da escrava, e Isaac, filho da promessa ou da liberdade. E ele diz que a lei é como se fosse Ismael e a graça é como se fosse Isaac, né? Que agora nós somos filhos da livre ou da liberdade e não da escravidão, né? Então não é por obras de lei que seremos justificados, mas somos justificados por causa da fé naquilo que Jesus Cristo fez. Então esse entendimento ele muda, né, a nossa mentalidade, ele abre a nossa mentalidade para entendermos e se cumprir o que João diz lá nas suas cartas, quando ele diz que se oramos a Deus, é certo que ele nos ouve. E se ele nos ouve, é certo que receberemos aquilo que temos lhe pedido. Meu Deus do céu, né? Às vezes as pessoas estão buscando tantas coisas, né? Senhor, eu quero que o Senhor me escute. Aí a pessoa faz um sacrifício, a pessoa se esforça. Não faz o básico, né? A pessoa né,
se sente miserável, pecador, pobre nu, né? Que acha que nesse ato de humilhação vai assim conquistar a atenção de Deus, né? Mas na verdade, ele nos conquistou para ele, né? Então agora, o que nós precisamos fazer é crer naquilo que ele fez, andarmos por fé, usar o nome de Jesus para desfrutar desse relacionamento, da oração que é feita no nome de Jesus, e agora aprender a palavra, né? E aí a gente pode até tocar nesse assunto mais adiante, que o fato dessa graça ter nos alcançado não significa que não tem algo que tenhamos que fazer ainda, né? Temos algo que temos que fazer, mas não para sermos aceitos por Deus, não para ver se Ele nos ouve. É para vivenciar isso que Ele fez. Vivenciar o que Ele fez. Exatamente. Temos que fazer para desfrutar daquilo que já foi conquistado. Isso. Amém? É desse jeito. Pronto, isso aí que o senhor falou. Tem um texto de Romanos, 8,14, que fala que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos, né? A gente foi feito filhos de Deus, recebido filho de Deus. E essa palavra é a palavra teknon, que é ligada a bebê, um filho imaturo. E também em outros versículos que mostram, por exemplo, que nós devemos andar pelo Espírito. Aliás, perdão, o texto de Romanos, ele mostra que é isso, que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus... Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os ruióis, que são filhos maduros. E o teknon é em João que fala que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse poder é de sermos recebidos, e assim como o bebê, né? Ser gerados, nascidos. Só que esse outro mostra que há um crescimento, há uma maturidade. E assim, no geral, a graça é uma revelação, né? Exatamente. A revelação de Cristo é a graça. Então, esse termo, ruióis e teknon, ele também mostra que temos que fazer, como o senhor bem disse, algo. Isso. E nas cartas de Paulo, que ele escreveu, se peneirar, basicamente ele está dizendo: conheçam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. No geral, fazendo um grosso. Ele diz: conheçam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. E dentro desse foco, assim, desses dois lugares de filhos, sim, se a gente buscar esse conhecimento, há essa evolução e a gente começa a entender o que Cristo fez. Exatamente. Essa palavra aqui, essa palavra ruiós, ela também significa um filho maduro ou maior, que já tem até um versículo que Paulo fala, né? Aquele que é herdeiro, mas ainda não está na maturidade, aí está sujeito à ordem de outros. Exatamente. Só que esse ruiós aqui é considerado aquele que já chegou a essa maturidade. Isso. Então, se a gente começar a buscar isso aí, eu acredito que vai acabar com tanta papagaiada, porque é como se Deus não tivesse força para fazer as coisas, precisasse da gente, entendeu? Dá um jeitinho para a gente ajuda Deus, né? A gente tá ajudando Deus para ele fazer algo, mas na verdade ele já fez, né? Mas é interessante, né, isso, porque naturalmente a nossa carne, ela tem esse entendimento, né? A nossa que é uma posição, né? Um destaque, tá aí em evidência, né? Exatamente. E aí, né, o que é que acontece? É muito mais fácil atribuir que a responsabilidade de tudo é de Deus do que entender aquilo que ele fez e eu buscar andar nisso. Citando o texto que você falou lá de Gálatas, né? Ele já começa no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 21, diz assim, ó: antes que a fé viesse, ou seja, a fé que nos salvou, estávamos debaixo da tutela da lei e nela encerrados. Aí ele diz: mas tendo vindo a fé, no versículo 25, já não permanecemos subordinados ao aio. E o aio é o quê? Ele diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir apoio, a Cristo. Né? Muleta. Apoio. Era algo que nos dava um suporte aguardando algo. Né? E aí, dentro desse contexto, aí ele continua no capítulo 4, diz: agora, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou menino, em nada difere do escravo, porquanto ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Tem as coisas, mas não vai usufruir. Olha que verdade poderosa, meu irmão. Você que está me ouvindo, nos assistindo nessa noite. A Bíblia diz que, embora o herdeiro seja dono de tudo,
Enquanto ele é menor de idade, enquanto ele é criança, ele não usufrui daquilo que ele tem. É comparado a um escravo. Ela é comparada a um escravo. Meu Deus do céu. O caso do filho pródigo. Exatamente. Quando o irmão volta, o outro diz, eu passei esse tempo todinho fazendo isso, fazendo aquilo, servindo aqui, como um escravo, e nunca o senhor me deu nem um boi pra eu comer com meus amigos. Um tinha uma mentalidade de servir como escravo, e o outro ele sabia que era filho. Meu Deus do céu. Então, queridos, entende isso, né? Para a liberdade Deus nos conquistou. Foi para essa liberdade que ele nos restaurou. Então, nós de fato precisamos aprender, né? O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, por exemplo, ele diz que ele faz uma comparação, né? E ele diz que um bebê, a criança espiritual, é aquele que ainda anda em contenda, em facção, né? Em dissensões, ele invejas. Fala que está acontecendo tudo isso em Coríntios. E aí ele diz que o que é espiritual, trazendo uma ideia de um nível de maturidade cristã, ele diz o que é espiritual discerne bem a tudo. As coisas. Né? Então, a Bíblia vai sempre nos comparar o novo nascimento a uma criança recém-nascida. Né? O escritor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 5 de Hebreus, ele corrige e cobra aquele povo, dizendo assim, olha, devido ao tempo decorrido, vocês já deveriam estar ensinando a palavra. Mas porque vocês se tornaram negligentes ou tardios no ouvir, é necessário que vos ensine novamente os princípios rudimentares da doutrina de Cristo. Então, isso nos mostra, queridos, que a responsabilidade do nosso crescimento espiritual, porque como estamos falando aqui, você nasceu de novo em Cristo, nós nascemos de novo, somos um bebê espiritual. Aí nós precisamos nos alimentar. E a Bíblia diz que nós não devemos rejeitar o genuíno leite, que é a palavra de Deus, para que por elas vos seja dado o crescimento. Então, o leite, que é a palavra, ele vai nos fortalecer, assim como uma criança, né, que toma o leite ali materno e vai sendo alimentado, nutrido e vai crescendo, mas chega uma hora que aquela criança vai começar a comer outras coisas, alimento sólido. Até porque se não comer vai encruar, né? Não cresce. E aí Paulo diz, o alimento sólido são para os experimentados, aqueles que por causa da prática cresceram, se tornaram crentes maduros. Então isso nos mostra que a maturidade ela vem quando nós aceitamos a palavra e praticamos a palavra. E aí nós vamos entender quem nós somos, vamos entender a graça, e aí ele diz, vamos deixar de ser crianças, como ele diz aqui. Continuamos sendo herdeiros, por causa do que Jesus Cristo fez. Mas agora nós vamos entender e vamos começar a praticar. E aí nós não vamos andar nem em um extremo e nem em outro extremo. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Quais são esses extremos que o senhor está falando? Andar como se ainda estivesse debaixo da lei, precisando fazer coisas, né? Uma das maiores discussões de Paulo aqui com relação aos Gálatas é porque aquele povo começou bem, mas esses ensinamentos errados estavam levando pessoas a querer se circuncidar novamente, a guardar a lei novamente de Moisés. E uns obrigando, né? E uns obrigando a fazer isso, né? A se circuncidar. Pedro vai lá para Antioquia e aí tem um momento lá na história que ele está envolvido ali com os discípulos que não são circuncidados, mas quando alguns da parte de Tiago vêm de Jerusalém, vai se encontrar com ele, ele agora não quer mais para tentar mostrar algo e vai lá, Paulo confronta ele. Por quê? Porque justamente havia um extremo. Que extremo era esse? A ideia que, mesmo nascidos de novo, debaixo da graça, eles ainda precisavam guardar alguns princípios da lei judaica. Eles viveram a vida toda debaixo disso, né? Isso. Dessa condição do judaísmo, dessas regras. É normal para a nossa mente, olhando para trás hoje, entender isso, né? Rapaz, eles viveram a vida toda assim. Então, chegar agora e passar por isso, para nós parece às vezes que temos um pouco de conhecimento, já está tendo chegado, a gente olha isso, meu Deus do céu, como é que eles não entenderam isso? Mas para eles era algo muito novo. Até na própria igreja de Atos a gente vê quando Paulo chega lá, que os discípulos que estavam lá tomando conta da igreja, Tiago, irmão de Jesus e tal, chega para ele e diz, olha, o povo está dizendo que você está pregando contra a lei. Isso. Então, para confirmar que você não está fazendo, você vai, rapa a cabeça, faz aquele rito todo, para mostrar que não é. Até eles mesmos não tinham entendido realmente o
o fundamento do que tinha havido. Enquanto essas ideias, essa maturidade, ela vai chegando ao longo do tempo, né? Aqui em Gálatas, Paulo diz, olha, porque eu recebi uma revelação, 14 anos depois eu voltei para Jerusalém, e aí me encontrei com Pedro, com João, com Tiago, e aí expus a ele as verdades, né? E é interessante porque se a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vamos ver exatamente essa passagem, que foi conhecido como o primeiro concílio da igreja lá de Jerusalém. E quando eles vão até Jerusalém, né, e um dos assuntos que eles levam é justamente a obrigatoriedade ou não de guardar princípios da lei judaica. Né? E aí quando eles estão lá, a Bíblia diz que Tiago, né, como líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor, ele se levanta, traz uma palavra, ele diz, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo vai trazendo revelação. Ali e mostrando que não é bem aquilo. Mostrando, dizendo, olha, vocês não precisam mais guardar a lei, né? Vocês precisam se abster de carne sufocada, carne de animais consagrados a ídolos, da prostituição, da impureza sexual. Mas percebe, era algo muito novo para eles, mas não pode ser novo para nós. Afinal já faz mais de 2000 anos. Já faz mais de 2000 anos, né? E é interessante porque eu vi uma frase, durante muito tempo, eu mesmo falei essa frase, e o tempo vai passando e vai chegando maturidade, a gente vai entendendo algumas coisas, né? A gente olha para a igreja de Jerusalém, no início, a igreja lá de Atos, e a gente diz assim, rapaz, eu queria que a igreja hoje fosse como era a igreja de Atos. E de fato, tem algumas coisas que nós podemos olhar naquela igreja, no início da igreja, que não tem hoje, né? Que nós podemos tomar como exemplo para nós mesmos, né? A questão da comunhão, do partir do pão, das orações, Atos 2, do 42 ao 47. O cuidado em relação ao corpo. Uns com os outros, né? Não considerar seu as suas próprias coisas, todo mundo cuidar uns dos outros. Isso é maravilhoso. Mas quando nós olhamos para aquela igreja, nós também vemos muitas coisas que estavam acontecendo por um nível de infantilidade mesmo, de início da fé. De falta de revelação. De falta de revelação, né? E às vezes assim, eu queria ser aquela igreja. Tá, eu quero que nós possamos viver coisas boas como eles viveram e trazer isso para nós. Mas hoje nós podemos andar em um nível de maturidade e revelação muito maior do que eles andavam no início da igreja. E assim como eles, pelo menos eu digo por experiência própria, às vezes eu vou conversar com determinadas pessoas e as pessoas não recebem algo que tão comum ouvir. Por exemplo, essas coisas que tinha esse fato mesmo relatado de Paulo ter feito essa cerimônia toda lá. Sim. Pessoas acham que tem que fazer aquilo ainda. Porque não, Paulo fez. Exatamente. Só que o próprio Paulo depois diz, não, recebeu a revelação e agora para de levar assim não. Exatamente. Né? É interessante porque muitas vezes as pessoas pegam alguns textos da palavra, isolam eles do contexto social, religioso da época, de coisas que eles viviam na época, e tentam criar uma doutrina em cima de alguns textos. Exato. E esse é o perigo, né? Isso é o que nós começamos a falar aqui, né? Que ele fala sobre a fascinação. E são doutrinas erradas, né? Que as pessoas começam a se entreter, a se envolver com aquilo, e estão querendo fazer aquilo, tentando achar que está agradando a Deus quando não está. Né? É esse o extremo, um dos extremos, né? Que nós temos falado. É justamente isso, é não entender essa condição. Na carta de Coríntios, eu não me recordo agora se é 2 ou 1 Coríntios 5, alguma coisa. Ele fala assim, não olhamos para Cristo da forma humana, mas o vejamos a Cristo e a qualquer outro como ele é. Isso. Não avaliemos ninguém da forma humana, mas avaliemos como realmente é Cristo e as pessoas. 2 Coríntios 5,16. Pronto. Esse é o contexto. Esse versículo mostra que hoje, até esse fato de olhar para Cristo de uma forma humana, ou seja, não, a gente está lendo os evangelhos, está vendo Cristo exercer aquilo tudo, tal e tal e tal e tal, a gente só olha para aquilo. Isso. Só que a gente esquece que hoje Cristo não é mais aquilo. Sim. Cristo morreu, ressuscitou, foi ao Pai, recebeu uma posição de autoridade, está à direita de Deus e ainda disse, eu vou e agora vocês vão fazer coisas maiores até do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Isso. E vou lhe dar um nome que está acima de todo nome. Ou seja, por meio de Cristo,
a coisa mudou completamente. Aí, Paulo dizendo isso nesse versículo, quando eu vi esse versículo, minha cabeça foi igual aquele meme. Eu disse, meu Deus, até Cristo, se a gente não olhar como ele é, a gente tem uma distorção da obra dele. Nós olhamos e vemos, é muito comum isso, né? Na verdade, quando a gente fala de Cristo, a gente imaginar somente Jesus Cristo, o homem de terra. Executando milagres, tal, ali na Judéia. Por aquilo que ele veio fazer, irmão. Não é isso que a gente está desprezando, não, entende? Mas, de fato, a gente precisa olhar para Cristo hoje e entender a posição que ele está. Ele é. E o que isso proporcionou sobre a nossa vida. Né? De novo, irmãos, nós não estamos aqui pregando contra a doutrina de ninguém. Não, ele está falando o que tem na Bíblia. Estamos falando o que está na Bíblia. E aí, como crentes maduros e espirituais, nós vamos julgar pela palavra, entender. E enquanto nós falamos aqui, eu sei que o Espírito Santo também está tratando com você aí em casa. Né? Afinal, é ele que inspirou tudo isso. Né? Exatamente. E o mesmo que escreveu é o que está dentro de nós. Né? E existe agora o outro extremo desse assunto, que são aquelas pessoas que dizem assim, então agora, porque nós vivemos debaixo da graça e não da lei, nós não precisamos mais nos preocupar com andar em obediência. Eu posso viver a minha vida de todo jeito. Pelo contrário. Eu posso fazer, agora o livro subiu. Fazer de todo jeito. Afinal de contas, há um perdão. A graça me perdoa de todas as coisas. Eu não perco minha salvação. E esse é o outro extremo. Porque nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, nós vemos o escritor aos Hebreus dizendo que nós podemos decair da graça. Meu Deus do céu. O nível foi tão elevado que antes, até na lei, era para ser considerado adultério, era para o camarada ser pego com a mulher na cama, tendo relação, ser levado para ser julgado e morto. Isso. Hoje não, Jesus Cristo disse, agora não é mais assim não. Se você olhar e desejar, você já cometeu. Já está pecando. Exatamente. O nível subiu. Porque agora a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Isso. E eles não tinham, né? Por isso que o nível foi elevado. É interessante, né? Porque esse entendimento de que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Né? E que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Tem um texto que fala dessa graça. Né? Eu citei ele aqui, eu quero lê-lo agora. Que é Tito, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós vemos aqui no versículo 11 a bondade de Deus manifestando salvação para mim e para você em Jesus Cristo por meio daquela cruz da obra redentora dele. Aí no versículo 12 ele diz: esta mesma graça nos ensina ou nos educa para que reneguemos a impiedade e as paixões do mundo e vivamos na presente era de maneira justa, sensata e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que verdade poderosa. A mesma graça que nos salvou, conforme Efésios capítulo 2 nos diz, essa mesma graça que nos salvou é a mesma graça que agora nos ensina. Então, a gente precisa entender que a graça não é somente a bondade de Deus trazendo salvação. Sem nada que ser feito, né? É só receber. A graça não é bem assim, né? E agora, porque somos salvos, essa graça também opera nos ensinando. Né? O Tony Cook, no livro Graça, o DNA de Deus, se você não leu esse livro, eu quero indicar para você a leitura. Ele traz um entendimento maravilhoso. Ele diz que a graça é como a energia elétrica, ou como a eletricidade. Nós não vemos a eletricidade, mas nós vemos o que ela em operação pode proporcionar. Então, nós olhamos para uma lâmpada acesa e nós não estamos vendo a eletricidade passando nos fios, mas nós estamos vendo o resultado que ela produz. Nós ligamos um ar-condicionado, nós estamos vendo o que a eletricidade pode produzir. Nós, né, usamos uma TV, carregamos um aparelho celular,
nós estamos vendo que a eletricidade produz, ainda que nós não vejamos ela. Então, a graça de Deus, você talvez não esteja vendo visivelmente, mas ela opera de várias formas. Ela opera nos salvando, ela opera nos ensinando, né? Ela opera testificando, nos ajudando a andar em santidade, nos santificando. Meu Deus do céu, essa graça ela opera de várias formas. E aí esse texto fala justamente sobre isso. Que essa graça se manifesta salvadora, que nos ensina a renunciar à impiedade. Se ela nos ensina, é porque nós precisamos aprender, não é algo automático. Não é algo que acontece somente porque nós nascemos de novo. E aí agora nunca mais eu vou pecar e eu sempre vou estar agradando a Deus. Não, a inclinação para o pecado continua na carne, afinal nosso corpo não se converteu. Mas essa graça se manifesta trazendo ensino, mudando a nossa mentalidade para entendermos quem nós somos. Essa graça opera para que possamos servir. Essa graça opera para que nós possamos ser fortalecidos, santificados, salvos. E essa graça também opera para que possamos ser generosos e compartilharmos a vontade de Deus para a vida das pessoas. Dentro do que o senhor falou do ensino, tem um texto também que é muito usado e que está totalmente fora do que realmente ele quer dizer. É o texto de Hebreus que diz: vocês aceitavam a correção dos vossos pais carnais e não querem aceitar a de Deus, não querem receber a de Deus. Eu não lembro a rua, mas eu... Sim, é em Hebreus capítulo 12, do versículo 5. Esse texto, ele é usado para dizer: olha, tá vendo? Vocês aceitavam a chineladazinha do seu pai, mas agora não quer aceitar quando Deus está arrochando você, está descendo a lenha. Exatamente. Só que na verdade, a carta em si já fala, né? Hebreus. O povo hebreu, ela foi escrita para aquele povo que se converteu e aceitou Cristo. Isso. E aquele povo, ele viveu a lei. Exatamente. E na lei era dito: aquele filho rebelde, insubmisso, vagabundo, que os pais tentam corrigir, ele não dá futuro, pegue ele, leve para a entrada da cidade, chame os líderes e diga: ó, esse camarada é um vagabundo, ele não quer nada com nada não. Aí ia ser apedrejado, ia morrer. Era considerado bastardo, né? Ele era morto, apedrejado. E o escritor disse, eu já ia dizer Paulo, mas na verdade não pode afirmar. Exatamente, né? Paulo. O escritor diz: vocês aceitavam isso e não querem aceitar. Exatamente. Agora a correção de Deus, que vem por onde? Aí o texto de Timóteo diz: a palavra de Deus ela é apta para ensinar, corrigir, exaltar, edificar. Então, por que essa mistura? Porque não há compreensão da graça do que Cristo fez. Exatamente. Aí outra coisa também, essa aqui já é voltando um pouco, né, do que a gente estava falando. É muito usado, morte e vida está no poder da língua. Provérbios. Sim. Só que hoje, como eu falei há poucos minutos atrás, a régua subiu. Tiago diz: não pode sair de uma fonte água boa e água salgada. Morte e vida. Você não pode abençoar uma coisa e depois amaldiçoar outra coisa que é filho de Deus. Ou seja, a régua subiu. Agora não tem mais morte e vida na língua da gente. Agora só pode sair vida. Exatamente. É o que Tiago está dizendo. Aí essas misturas vão levando a gente para uma posição aquém daquilo que Cristo conquistou. Exatamente. Eu acho que um dos maiores problemas, né, que muitas doutrinas erradas e de engano, né, começam a de fermento, a entrar, né, como Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda massa. Mas hoje não tem fermento, hoje está catando trigo no meio do fermento, de tanto que está misturado. É interessante porque eu acho que uma das coisas que leva muitas vezes a esse senso de justiça própria, né, de ter que fazer algo, desses ensinos que começam a entrar, distorcer, né, e a distorcer, a corromper o verdadeiro evangelho, está baseado no fato de que a falta de revelação, vê como uma coisa leva a outra. A falta dessa revelação do que é a graça e da condição que nós estamos hoje, levam as pessoas a não andarem naquilo que Jesus conquistou. Por causa disso, elas não veem resultados da palavra. E por não verem resultados da palavra, elas ficam tentando encontrar alguma coisa que tenha que fazer para ver se move Deus, e aí se pega na antiga aliança para ver se funciona.
Vê como uma coisa leva a outra. Por isso que a Bíblia diz que a revelação da palavra traz luz. A Bíblia é luz para o nosso caminho. E o que é que a luz faz? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O que é que a lâmpada e a luz faz? Clareia, meu irmão. Sabe, nos impede de estar andando. A lâmpada mostra e a luz ilumina o caminho quando a gente vai. Né? É interessante porque Jesus disse que o reino de Deus é como se um homem tivesse perdido um valor, né? Uma mulher perdeu um valor, perdão. E aí ela acende a luz para procurar, vira a casa todinha e sai procurando até encontrar, né? A Bíblia diz que ela varre e procura até encontrar, né? A luz é a palavra. Quando a gente acende a luz ou dá lugar à palavra, ela vai mostrar para nós onde está o erro. Uhum. E aí nós precisamos, como a Bíblia diz lá, varrer, limpar, mudar essas coisas. Para quê? Para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Eu pessoalmente tenho uma... o povo gosta tanto de mandamento, né? Sim. Eu tenho uma convicção que o mandamento que a gente tem é Romanos 12:2. Não se conforme com esse mundo, com o sistema do mundo, com o que está corrompendo a graça de Cristo. Mas se transforme pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se conformar e se transformar, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Não é uma vontade punitiva, uma vontade má, uma vontade que vai fazer com que a gente pereça, padeça. Não. Porque Deus não é masoquista. Não. Deus não vai ter, não vai ter prazer no sofrimento. Ah, ele fala, né? Não tem prazer no sofrimento do justo, né? É. Então... Tem um texto lá na Antiga Aliança, ele não tem prazer na morte do ímpio. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, imagina, pois é, né, no sofrimento de um filho, né? Pois é. É verdade, cara. E é muito importante também, aproveitando que o senhor falou a palavra filho, já ligando uma coisa com a outra, sim, é entender e compreender que quando Cristo morreu e a gente recebeu esse ato de amor, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tem muita gente querendo ser isso, querendo ser aquilo, querendo ser tal. Mas é importante entender que é feito filho. Exatamente. E o filho de Deus recebe tudo isso que o Pai conquistou em Cristo. Exatamente. Certa vez eu ouvi o pastor João Roberto, ele deu um exemplo maravilhoso. Ele disse assim, olha, um dia eu saí, fui no centro comprar algo, peguei minha carteira, na hora que eu fui pagar, eu procurei o dinheiro no lugar que eu sempre coloco na carteira, o dinheiro não estava. Eu devolvi o produto, voltei para casa. Quando cheguei em casa, abri a carteira novamente e percebi que o dinheiro estava guardado em outro lugar, diferente do lugar que eu tinha procurado. E aí ele disse, olha, o que foi que aconteceu? Eu tinha o que eu precisava, mas eu passei necessidade porque eu não sabia onde estava. E é exatamente isso que acontece, né? Muitas vezes. Essa falta de entendimento nos faz padecer e sofrer, mesmo tendo já tudo disponível. E também esse exemplo aí, antigamente quando tinha aquelas vendas que tinha aqueles papel que notava que a gente era moleque, ia lá, dizia, ó, pai mandou comprar isso. Aí no nome do pai comprava, tinha acesso às coisas. Hoje no nome do filho a gente nós também tem acesso. Meu Deus do céu, que verdade porque poderosa. É o entendimento, o mandamento, como eu disse, de Romanos 12:2. Não se conformar, mas se transformar. Exatamente. De novo, queridos, isso não significa que não tem algo que devamos fazer. Uhum. Renunciar às impiedades, como lemos aqui no texto de Tito, né? Mas é essa graça que nos ensina. E aí nós podemos renovar a mente, como estamos aprendendo aqui, dominar a carne e andar no Espírito. O próprio texto de Gálatas, no capítulo 5, diz que nós somos chamados à liberdade. Porque a graça nos libertou de quê? Do pecado. E a graça nos libertou da condenação da lei, da maldição da lei, do pecado, né? E a Bíblia diz agora que nós, se andamos na graça, se andamos no Espírito, não vamos satisfazer as obras da carne. Uhum. Então a graça não é uma liberdade para pecar. Pelo contrário, é a capacidade que Deus nos dá de andarmos sem pecar. E lembrando que a lei foi Deus que deu, né? Isso. A lei foi Deus trouxe para mostrar que o homem estava numa condição deplorável. Isso. E que precisava de uma rédea. Exatamente. Aí a lei veio mostrar, vocês estão assim.
Só que ela não veio justificar. Não. Mas o Filho de Deus veio justificar Exatamente. a humanidade. Essa compreensão muda tudo. Isso. Quando a gente fala, não, a lei, a graça e tal, não é desprezando a lei, porque como o senhor citou o texto, Paulo fala que ela é um apoio, Exatamente. é um aio. Então, sem ela, a gente não pode conhecer o que foi realmente consumado, Isso. porque fica faltando. Hoje, como o senhor disse também, busca-se muitas coisas para tentar fazer com que funcione e receba algo. Mas busca-se onde? Porque se estivesse buscando na Bíblia, eu acredito que não estaria com esse busca todo Exatamente. trouxa. A não ser que não estivesse tendo a revelação de Cristo. Isso. De fato, alguém pode estar lendo a palavra, mas por um ensinamento errado, Com a revelação errada. pela Com a revelação ótica errada, né? É feito A você lente. colocar, por exemplo, eu uso óculos, você usa Uhum. óculos. Se eu Trocar. trocar o meu óculos por você, Vai dar vai dar muito certo, né? A não ser que a gente seja igual, né, na E é lente. quase improvável. Mas é esse entendimento. Eu posso olhar para a palavra, mas pela ótica errada. Eu posso ter a revelação, eu posso ler a Bíblia e não ter a revelação dela. Por isso eu gosto de dizer que o Antigo Testamento ele é maravilhoso. A lei está escrita para que nós possamos aprender. Uhum. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de A Corinto, carta de Pedro ele é fala sobre uma releitura, se pode-se dizer, do livro de Salmos. exatamente. É quase o livro de Salmos todo, é a carta de Pedro. Exatamente. Mas o Antigo Testamento não é a nossa realidade hoje. Isso. Exatamente. Então a gente não pode, irmãos, querer viver a nossa vida de cristão na graça conforme as obras da lei. Não dá, não bate. E aí, se a gente ler os evangelhos, a gente vai ver o período de transição, mas quando a gente lê as cartas, as epístolas, aquilo que foi escrito para a E igreja, foi onde foi nós vamos nos mostrado localizar. realmente o que é a graça, né? O que Cristo Exatamente. fez. É aí onde nós vamos nos localizar. É entendendo essas verdades que nós vamos entender, ou é lendo essas verdades, tendo a revelação dessas verdades, que nós vamos entender quem somos e como podemos andar. O livro de Atos em si, logo quando eu me converti, assim como a gente estava dando o exemplo dos filhos, né? Um filho imaturo, eu disse, não, Jesus morreu aqui, eu vou começar a ler daqui. Sim, Porque agora eu quero saber o que foi que ficou para a igreja. isso. Só que assim como eu, eles também não sabiam na sua totalidade. Exatamente. E eu ficava, não, mas e isso não acontece, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A ponto de que eu li 13 vezes o livro de Atos. Pra entender, mas Aham. foi com o tempo que hoje eu entendo. Não, eles viviam aquela realidade constantemente. Isso. E ele não ia mudar assim. Não. Assim como a gente hoje, por exemplo, não, vou aprender a falar inglês agora. A gente não vai falar inglês De uma hora instantaneamente. para outra. Só Exatamente. se for um dom do Espírito. Exatamente. Mas se não for, não vai. É. E aqueles camaradas foram passando por um processo e mudando. A ponto de quando foi chegada a revelação, houve essa grande mudança que hoje é relatada pelo... Isso. Até hoje a gente relata, fala disso, dessa mudança. Verdade. Só que quando a gente se detém ao velho tratado, é esse o ponto. A gente começa a adulterar a verdade de Deus em Cristo hoje. Isso. Que é exatamente o tema, né, que a gente propôs, Isso. o adultério da graça. Que é essa mudança que é feita naquilo que Cristo conquistou. É. O escritor aos Hebreus diz que se aquela antiga aliança ou Fosse aquele antigo suficiente. testamento fosse suficiente, não haveria necessidade de um novo. Em Gálatas também fala algo Né? parecido. Exatamente. O escritor aos Hebreus também diz que a lei era sombra das coisas que seriam manifestadas por meio de Cristo. Então, a sombra, irmãos, ela pode até nos mostrar um pouco da forma Uma de um objeto. silhueta, alguma A coisa. silhueta, né? Uhum. Mas ela não mostra com exatidão o Isso. objeto. É só uma sombra. Então imagina que o relacionamento do homem com Deus na antiga aliança era uma sombra que apontava para Cristo, que apontava para aquilo que ele viria fazer. E agora quando nós, olhando para trás, temos, né, o Novo Testamento disponível, quando nós olhamos para a revelação, nós temos uma visão panorâmica completa Uhum. da sombra e da realidade.
Isaías declarou muita coisa Isso. do Cristo. Mas, como o senhor bem disse, era uma sombra. Era uma sombra. 400 anos depois, né? Ou é 600? Entre 600 e 700 anos. Pronto. Aí foi que realmente aconteceu aquilo. Isso. Que foi manifesto aquilo. Então, a gente às vezes quer pegar algo que não convém e colocar na roupa. É igual querer vestir uma roupa de M no camarada que veste GG. E aí, assim, tem uma coisa que eu percebo, né, e que o Espírito me lembra agora, é porque é o seguinte, né? Como hoje nós temos acesso a muita informação por meio da internet, então é natural que a gente veja pessoas, vocês vão usar a expressão, vocês vão entender a expressão que eu vou usar, famosas ou conhecidas, falando besteira, né, falando algumas coisas assim, e as pessoas seguem sem examinar na palavra. Ah, pastor, significa que essas pessoas não são de Deus? Não, irmãos. São de Deus, até têm são, revelações, para ter entendimentos certos em algumas áreas, em outras não. Né? Também nós não estamos dizendo com isso que nós sabemos de tudo. Exato. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Como a Bíblia diz, de fé em fé e de glória em glória. Mas cuidado para que você não fique somente, não, porque alguém disse. Não, porque eu vi fulano de tal dizer. Né? Porque eu vi... Não, então é assim. Não, queridos, vai para a palavra. Confere na palavra, vê se faz parte da tua aliança. Entende o que está lá, para ver se é desse jeito ou não. Um exemplo atual. Foi lançado há, acho que meses, uma música. É ele que tá todo mundo cantando agora. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Sim. Aí o Chapolin da Lagoinha foi falar, dizendo que aquela música estava errada, porque a gente não está perdendo a vida com alegria. Só que eles não falaram o que a música fala no começo. Que ele diz, eu não sou digno de desatar suas sandálias. João Batista não era. Hoje nós somos dignificados em Cristo. Isso. E hoje nós temos essa posição de sermos da mesma família. Exatamente. Então nós somos dignos tanto quanto Cristo. Isso. Porque nós recebemos dele. Isso aí não foi falado. Sim. Mas o fato de dizer, não, que a gente está mentindo quando está cantando, porque a gente não está perdendo a vida com alegria. E eu fiquei pensando na hora, o que é perder a vida para esse povo? É estar fazendo serviços forçados, fazendo coisas, não, eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Na verdade, perder a vida é viver uma vida no Espírito. Isso. Simples. Não tem essa... nesse caso, a gente voltaria para a lei. Que seria uma vida baseada nas obras. Exatamente. No procedimento... Hoje nós temos um procedimento exemplar maior para viver. Isso. Porque foi estabelecido por Cristo. Mas só que perder a vida hoje é viver essa vida no Espírito. Exatamente. E não viver uma vida penosa, Não. uma vida sobrecarregada, uma vida de guerra, de batalha, de não sei o quê. Até porque o próprio Cristo, na cruz, ele resolveu essa batalha com o inimigo que a gente tinha. Isso. Hoje a gente vê que ele está ao derredor, não é nem ao redor, ao derredor. Exatamente. Buscando quem? Possa tragar. Então, se nós não vivemos essa Não vida no temos um Espírito, lugar, ele não temos um tem lugar. poder nenhum sobre a gente. Exatamente. Então não tem pra que a gente tá nessa briga feito o povo vive com Satanás, é batalha, é luta e não sei o que, não sei o que. Não tem pra quê, porque se ele foi reduzido a nada pelo nosso Senhor, Exatamente. hoje o nosso Senhor nos deu essa autoridade. Isso. Então, eu falei até o Chapolin da Lagoinha, não era nem pra falar o nome do cara, mas agora já foi. E todo mundo sabe quem é. Quando é falar dessas coisas, foca-se em algo que não é o importante. Porque o importante ali é viver de acordo com o que a Bíblia diz. E a Bíblia mostra que a gente foi dignificado em Cristo. Isso. Esse começo aí, do tempo de João Batista, ele estava certo. Ele não era digno. Interessante, né? Porque assim, eu falando particularmente de mim, né? Eu sou um cara muito criterioso com músicas lá pra igreja, né? E aí, esses dias chegou justamente essa letra para eu analisar, né? E eu fiquei pensando, rapaz, de fato, tem coisas aqui que se eu for seguir ao pé da letra sem trazer o entendimento, são coisas que eu não preciso mais viver. Mas se eu parar para entender o contexto, a condição que eu tô hoje, né? E eu não preciso estar procurando pelo em ovo. Exato. Né? Como as pessoas dizem. Eu preciso cantar entendendo a minha condição em Cristo hoje. Então, se eu canto, eu estou gastando a minha vida, de fato, existe uma vida natural que nós estamos entregando. É que hoje a gente... Andando no Espírito, dominando a carne,
fazendo a vontade dele. É nasceu de isso. novo, recebeu o amor de Deus para ser completamente dele. Isso. A gente não tem que gastar nada, porque a gente não tem. Sim. É dele. É. Você tem que entender isso. Isso. É em relação a dinheiro, é em relação a tudo. É dele. Cristo deu parábolas mostrando mordomo, administradores. E hoje a gente está só administrando algo que é dele. Por que que a gente tem uma condição superior? Por que que a gente... Pronto, para que tem isso aqui? É para o reino. Exatamente. Por que que pessoas têm dinheiro, têm carro, têm não sei o que? É para o reino. É. Só que tem que entender isso. É exatamente aquilo que a gente falou do livro de Atos. O povo tinha tudo em comum porque eles entenderam que não era mais deles. Rapaz, eu vi uma frase hoje, era para eu ter printado e eu acabei esquecendo. Alguém no X colocou assim: a teologia da prosperidade, ela prega que todo mundo tem que ser rico. A teologia da miséria diz que todo mundo tem que ser pobre. Uhum. Aí o escritor lá dizia assim, olha, em outras palavras, nem é um extremo, nem é outro. Precisamos viver a realidade que foi conquistada em Cristo, entendendo que o que temos é para promover o reino dele. Pronto. Não tem briga. Simples assim. Por isso que Paulo fala em Coríntios, se eu não me engano, que diz, um diz que é de Apolo, outro Isso. diz que é de Paulo, outro diz que é de Jesus. Aí fica nessa briga, feito menino Isso. buchudo e não desenvolve nada. Se parar com essas besteiras e começar a viver aquilo que o evangelho condiz, pronto, muda tudo. De fato, irmãos. E eu me lembro, e aí eu vou confessar um pecado que eu cometi. Eu me lembro que quando eu me converti, pelo fato de eu gostar muito de ler, eu tinha o hábito de ler antes de me converter, então eu lia muito. Uhum. E aí quando eu me converti, rapidamente eu comecei a ler, eu lia muito a Bíblia, e li rapidamente a Bíblia toda, algumas vezes, e aí começava a pegar livros, tal, pouco tempo depois eu já estava fazendo rema, então muita informação chegou, né? E aí eu me lembro, naquela época, 2007, que conversando com um irmão, que não tinha tanto conhecimento, eu fazia questão de mostrar o meu conhecimento. Sabe, eu ficava falando para mostrar o conhecimento. Para mostrar que sabia, né? Para mostrar que sabia, sabe? Pra dizer que eu era alguma coisa. E, claro, né? Quanto mais aquele irmão dizia, eita, e é. Aí mais que a pessoa se empolgava, né? A intenção não era eu trazer um ensino para ajudar ele, era eu mostrar que eu sabia. Mostrar que tava crescido, né? Esse era eu tô confessando meu pecado aqui, em 2007. E aí é interessante porque o tempo vai passando e a maturidade vai chegando e você entende que nosso papel não é estar discutindo com outras pessoas. Nosso papel não é estar questionando outras pessoas. Nosso papel não é estar se levantando contra a igreja A, contra a doutrina A, B, C ou D. O nosso papel é a gente ler a palavra, ensinar a palavra, né? E aí, enquanto pastor local, de uma igreja local, eu posso dizer que não é propósito meu, isso é algo que eu tenho muito cuidado lá, que nós não estejamos falando de nenhuma doutrina no púlpito, falando mal de alguém, mas que a gente vai ensinar a palavra. Se fulano crê isso, se fulano crê aquilo, amém, meu irmão, fica livre para aquilo que você quiser. Agora, a gente também é livre para buscar na palavra. Mas é como o senhor disse, às vezes as pessoas famosas falam uma besteira dessa e o povo vai tudo atrás. E como foi citado, né, no livro de Efésios, mostra que os 5 dons eles têm a responsabilidade de fazer a igreja desenvolver o que Cristo fez. Para não ser levada de um lado para o outro por vento de doutrina. Então, isso. Se os 5 dons que foram colocados, postos por Cristo, então esses 5 dons são responsáveis pelo corpo de Cristo. Isso. Não, é uma coisa que foi também sendo inserida de separações e tal. Igual é aquela regra, né? Dividir para conquistar. Sim. O diabo foi colocando na cabeça do povo e o povo foi se dividindo. Exatamente. Só que na verdade, quem é crente, ele não é crente de denominação A ou B. O pastor não é pastor de denominação A ou B. É pastor do corpo. Isso. E quando vai
entendendo isso, vai vivendo isso que o senhor disse. Não, eu vou falar de doutrina, não, eu vou ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Esse Porque é o nosso papel. É exatamente o objetivo. Esse é o nosso papel. Ensinar a Bíblia. palavra. Não é perder tempo, ficar discutindo que fé disso, que isso, aquilo, outro. Não, nosso papel é ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Está escrito e acabou. E o que está escrito, e o Espírito Santo é aquele que testifica e convence. Porque senão, assim, a pessoa perde tempo, o tempo que tem para fazer com que haja um crescimento, um amadurecimento no corpo, e fica com besteira. Exatamente. E acaba até, às vezes, atrapalhando o desenvolvimento. Só que tem coisas que, pronto, por exemplo, tem música, se eu não me engano, foi essa música mesmo. Que de tanta pessoa ouvir, a pessoa começa repetindo. E esses dias eu ia descendo no carro e comecei a cantar a música repetindo. Aí eu até comentei com o Bia. Ô Bia, vê pra aí a questão da música, vê. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Repetições. E de tanto que essa música foi tocada, eu repeti que eu tava repetindo também, falando. Só que, na verdade, aquilo não é uma realidade para mim. Mas só pelo fato, e é igual o povo diz, né? Uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Esse é o perigo maior que deve se ter. Porque senão a pessoa começa repetindo, daqui a pouco tá fora. Isso. Igual foi dado um exemplo, uma vez aqui no podcast, que um avião, quando ele levanta, se ele sai poucos centímetros da rota, quando ele sai, se ele desvia um pouquinho, quando chegar no final ele está quilômetros longe do destino. Isso. Então, do mesmo jeito, se a gente começa com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, daqui a pouco tá embananando tudo e vivendo falsas doutrinas. Isso. Como a gente comumente vê, né? Gente dizendo que anjo chegou, dando revelação e por aí vai. Essas besteiradas todas. É complicado. Aí não fica com o que foi inspirado pelo Espírito, mas fica com quem foi inspirado pelo anjo. Sendo que Paulo disse, se o anjo vier dizer outra coisa, seja amaldiçoado. Inclusive existem religiões hoje no mundo que nasceram de revelação assim, né? Estava lá debaixo de uma árvore, pegou pedra, apareceu né? pedra, não sei da onde, foi lá, não sei o quê. Contou uma história e pronto. E uma coisa muito séria que é feita é pegar experiências pessoais e tornar doutrinas. Exatamente. Isso tá assim. Tá. E não é. Tem que ser baseado no que está escrito. Exatamente. Porque senão não é de Cristo. Senão não é o Evangelho de Cristo. Exatamente. Muitas vezes, eu até... meu jeito é assim na hora de... uma bomba, não tem? Só que vai acalmando eu vou falando direito. Só que uma coisa que... é como se mastigasse vidro. É na hora que começa a falar essas besteiras. Sim. Eu vi uma pessoa falando que era de uma certa religião e lá fazia isso, fazia aquilo, e por que que hoje, que está em Cristo, não faz? E não sei o quê. Só que ela tem que entender que mudou de vida, não foi só de religião. E agora, ela não precisa mais disso. Exatamente. Porque Deus, Ele quer que a gente viva uma vida segundo o Espírito. E não segundo aquilo que a gente vivia em outra religião. Verdade. Aí acaba, um discurso tão... como Paulo fala, meu discurso não foi baseado em palavras persuasivas de sabedoria humana. É um discurso tão persuasivo que o povo começa, é verdade. Exatamente. Começa a engolir. E acaba depois afundando. Porque não tem base, né? Exatamente. A base é Cristo. Paulo diz, cuidado com o que vai construir em cima. A partir disso. É desse jeito. Mas eu creio que momentos como esse, né? E outros, e a própria busca, o desejo, o Espírito Santo ele vai tratando, ensinando para que nós de fato não caiamos mais nesses tipos de erros ou extremos, né? Da estrada, mas possamos ficar no centro mesmo e não sermos levados por todo o vento de doutrina. Amém. Então, espero que tenha dado para tirar muita coisa da cabeça. O tema foi passado, a gente falou em cima, porque tem essa misturada e tem essa adulteração, né? Isso. Que adulterar também é pegar, por exemplo, gasolina e botar água dentro. Exatamente. Está adulterando. Então, se você pega a palavra e coloca outra coisa, um fogo estranho, né? Como fizeram os filhos de Arão. Dá errado, né? Exatamente. Então, pastor, suas considerações para o pessoal que está assistindo. Amém, querido. Fica à vontade aí. Agradecer você que ficou conosco até agora,
né? Você que pôde partilhar desse momento, dessa conversa aqui. Compartilha mesmo para outras pessoas, manda para outras pessoas essa mensagem, para que elas possam ser edificadas, instruídas na palavra, para testificar, né, no seu coração daquilo que conversamos. E agradecer, Flávio, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Amém. Vai ter mais, Sempre se Deus quiser. proveitoso esses momentos, né, aprendendo da palavra e partilhando com vocês essa palavra que é poderosa, viva e eficaz. Abraço para todo mundo que achou, abraço para minha esposa linda, maravilhosa, Adriana, te amo também. Aninha, minha filha também está por aí. Então, agradecer vocês, pessoal. Bom demais. Amém. Então, a intenção é essa, que a gente possa conversar e falar a respeito da palavra. Amém. Porque se... É até um tempo, né, que a gente para assim, senta e fica conversando algo que vai trazer crescimento, E né? vai fluir naturalmente. Isso. Que até não teve nada programado. O que a gente começou foi, pastor, esse versículo. Exatamente. E foi-se embora. Deus é bom. Então, agradeço a vocês todos que estiveram até agora assistindo. Peço, como o pastor já fez o pedido, compartilhe. Vocês podem ouvir a rádio também online 24 horas no site bhjc.com.br. Também tem nosso Instagram, bravehits.ofc. E se inscrevam no canal, compartilha, curtam. E até a próxima, se assim Deus permitir. Graça e paz a todos e uma boa noite.